Saravá banda, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho falado em vários episódios, né, vários capítulos aqui do vlog, em podcasts e afins, não sei se vocês estão acompanhando de uma forma periódica, e até peço para que você se inscreva aí no nosso canal, curta, comenta e compartilhe os nossos vídeos, mas eu queria falar sobre a questão dos guias, né, que a gente tem na nossa coroa mediúnica. A nossa coroa mediúnica, ou Eledá, como algumas pessoas chamam, é a composição dos espíritos que trabalham conosco. Só que existem algumas posições de destaque dentro desse Eledá, dentro dessa construção de coroa. Sendo elas algumas figuras como o guia-chefe de cabeça, o guia de frente e os guias de trabalho. E aqui a gente está falando de Umbanda, tá? Porque na Quimbanda as coisas mudam. Na Quimbanda eu faço um outro vídeo para falar sobre coroa mediúnica na Quimbanda. Tá? Mas na Umbanda as coisas são assim. O guia-chefe de cabeça geralmente é a entidade, geralmente não, sempre é a entidade que vai cuidar de tudo dentro da sua espiritualidade e da sua vida. Ele é o chefe de fato de você. A gente vai falar assim, nossa, mas é a minha liberdade? Cara, a liberdade, livre-arbítrio é uma ilusão. Tá? O livre-arbítrio não é uma prova dissertativa. O livre-arbítrio é uma prova de múltiplas opções. Tá? Você vai escolher as opções que vai seguir, mas as respostas já estão pré-determinadas. Então, pode ser que tenham mais de 2 respostas certas, 3 respostas certas, ou que você vai tomar caminhos diversos. Mas, cara, não encana com isso. Segue a vida, senão você vai ficar pirado. Então, o guia-chefe de coroa é o guia que vai ser responsável por tudo, é realmente o chefe. Tá? É o que muitas vezes na Quimbanda a gente chama de espírito tutelar. Tá? Espírito tutelar. O que acontece é que esse guia-chefe na Umbanda é sempre um caboclo ou um preto velho. Pode ser um baiano? Muito raramente, mas dentro do nosso entendimento, baianos são pretos velhos. Pode ser um boiadeiro? Muito raramente, mas dentro do nosso entendimento, boiadeiros são caboclos. Então, teoricamente, poderia, né? Porque está dentro da questão aí que a gente está falando. Mas pode ser um Exu? Pode ser uma pombogira? Pode ser um Herê? Não. Na Umbanda, tradicionalmente, não. Não pode. Nem como exceção, tá? Então, você tem uma outra questão aí que envolve isso aí. A pessoa pode falar assim, mas o guia que mais trabalha comigo é o Exu. Como que o meu caboclo, que é meu guia-chefe? Aí que tá, cara. Esse cara que mais trabalha, ele é chamado de guia de frente, não guia-chefe. Entende essa diferença? O guia-chefe é o caboclo. E mesmo que o caboclo não incorpore, ou não dê atendimento, ou não trabalhe, ou preto velho, né? Isso determina uma questão muito simples. Essa entidade, ela não serve para trabalhar para os outros. Ela não serve para cuidar dos outros. Ela pode cuidar dos outros, mas ela não é obrigatoriamente aquela que vai cuidar dos outros. Ela é, de fato, a pessoa, né, ou entidade que vai cuidar de você, do tutelado dela, do médium dela, do filho dela. Né? Muita gente chama de pai as entidades por causa disso. E o guia de chefe de coroa não precisa incorporar. É muito comum dentro dos rituais de confirmação, num terreiro de Umbanda, que é aquele ritual onde a gente vai confirmar sua coroa mediúnica, verificar se você não está passando na frente das suas entidades, confirmar seu ponto riscado, confirmar sua coroa de orixás e tudo mais. É muito comum nesses processos aparecer um guia lá que nunca incorporou na pessoa. E a pessoa fica pilhada, né? Outro dia, numa médium, apareceu um caboclo Serra Negra, que ela nunca tinha incorporado. Ela só incorporou ali. E por que disso? Porque aquele guia, chefe, só está preocupado com aquela pessoa. E com mais ninguém. Isso é muito fácil de você entender. Agora, se a sua casa não tem aquela questão de gira temática, né? Ou seja, gira de caboclo, gira preto velho, gira de baiano. Se é uma gira mista, por exemplo, uma gira livre, uma gira de macumba, a entidade que mais se manifesta, essa entidade que mais se manifesta é o seu guia de frente. Tá? É o guia que mais vem, é o guia que mais fala, é o guia que tem mais condições aí para atender as outras pessoas ou porque ele quer aparecer ali mais à frente. Todas as outras entidades que você tem dentro da sua coroa mediúnica, vamos supor que você tem um guia-chefe de cabeça que é um caboclo. Aí o preto velho, o baiano, o herê, o exu, a pombogira são guias de trabalho, são entidades de trabalho. Tá? Então eles vão vir para trabalhar especificamente naquilo que eles são chamados para trabalhar.
Mas quem tem, todos eles vão de fato se preocupar com você, vão responder para você, etc e tal. Mas lembrando que na natureza da Umbanda, a gente se prepara mediunicamente para atender o outro. Já pensou nisso? A gente não atende a gente. A gente incorpora, a gente tem todo o desenvolvimento mediúnico para atender o terceiro. E a entidade, muitas vezes, ela se perde ali porque a gente esqueceu o culto. Não é que a Umbanda é assim, é que a gente esqueceu de como faz o culto e a gente esqueceu de que a gente também tem que se melhorar, né? Isso fica para outro episódio. Então, nesse processo aí, essas entidades elas vão estar mais atreladas ali quando precisa atender alguém, né? Quando precisa fazer alguma coisa. No meu caso, por exemplo, usando a minha mediunidade, minha experiência de exemplo, o que aconteceu? Meu guia-chefe de coroa é o rompimato, confirmado dentro dos rituais de confirmação. Acabou com o rompimato. Entretanto, ele também era meu guia de frente, era o guia que mais aparecia, porque na casa que eu fui feito, na casa que eu fui fundamentado, as giras eram mistas. Então, é uma gira onde aparecia caboclo, preto velho, baiano, um marinheiro, boiadeiro, às vezes até Exu e pombogira, no meio do nada, assim, de todo mundo, sabe? Era uma coisa misturada. Não tinha giras temáticas, dia de caboclo, dia de preto velho. Mas, normalmente, quem mais vinha em quase todas as giras era o caboclo, era o rompimato. Então, eu tinha um guia-chefe de coroa que também era meu guia de frente, que ele gostava de estar em terra dando atendimento. Ele gostava de incorporar e fazer os atendimentos dele. Inclusive, eu adoro trabalhar com rompimato. Eu adoro, porque é a energia mais familiar que eu tenho. Hoje, mais familiar é o Tiriri por questões da Quimbanda, mas sempre foi a energia mais familiar que eu tinha. A mais difícil de acessar, porque foi minha última incorporação, mas a que me trazia mais familiaridade no trato. E após a Quimbanda, isso meio que mudou, né? Porque o rompimato continuou sendo meu guia-chefe de Umbanda. Mas da Quimbanda a gente também tem um guia-chefe, né? A gente tem o espírito tutelar. E esse espírito tutelar é o Exu Tiriri. E ele acabou se tornando muito mais presente. E na Quimbanda também, depois eu vou falar melhor sobre coroa mediúnica na Quimbanda, a gente também tem a questão que o espírito tutelar nem sempre incorpora e nem sempre é o de frente. No meu caso, também ele é o cara que vem muitas vezes aparecendo no jargão aqui, falando à frente, aparecendo nos trabalhos, tomando a frente de quase tudo, tá? Mas isso é uma questão da natureza da Quimbanda. Então, se hoje a gente fosse falar assim, mesmo na Umbanda, porque meu culto é misto, né? Não tem como separar os dois cultos, falar assim, na Umbanda, quem é seu guia-chefe de coroa? É o Caboclo Rompimato, sempre foi e sempre será. Mas quem é seu guia de frente hoje na Umbanda? É o Tiriri. Ah, mas guia de frente pode ser o Exu? Pode. Porque aí é o espírito que mais se manifesta. É o espírito que mais vem incorporar, que mais está presente em terra. Aí, tudo bem. Aí pode. Então, deixamos bem claro isso aqui. Guia-chefe de coroa é o espírito-chefe que nem sempre incorpora. Que ele tem ali a primazia de cuidar de você e não de mais ninguém. O guia de frente é o guia que mais vem, que pode também ser o seu guia-chefe de coroa, mas não é obrigatório, não é regra. E todos os outros guias são guias de trabalho. Explicado? Então, se inscreve aí, comenta aí pra gente. Eu quero aqui nos comentários que vocês falem quem é seu guia de coroa, quem é o seu guia-chefe de coroa, quem é seu guia de frente. Vamos tentar conversar aí pra gente ver algumas coisinhas aí. Quem sabe até ter mais insights para novos vídeos. Saravalanda.